Oi, gente bonita do canal Paz e Bem, gente bonita da TV 247. Você está no curso Retalhos da Nossa História. Eu sou o mediador, mas o professor mesmo não sou eu, não. É Pedro Lima Vasconcelos, nosso querido professor Pedro, que tem nos conduziu inicialmente pelo caminho de Belo Monte, de Antônio Conselheiro, mais conhecido como Canudos, né, pela trajetória da comunidade de Antônio Conselheiro no Belo Monte, Canudos, e agora estamos nessa jornada que está atravessando 2019 e vai chegar a 2020, que são os retalhos da nossa história. Chegamos hoje a um dia muito esperado, muito demandado, muita gente pediu mesmo para que a gente falasse sobre as missões jesuíticas do sul do Brasil e Sepete Araju, um dos grandes nomes da história do Brasil, desses nomes que ficam à margem da história oficial. Pedro, alegria grande estarmos juntos mais uma vez. Como vai, Mauro? Tudo bem? Saudações a você, à comunidade. Realmente, é um prazer muito grande e renovado desse encontro de toda semana e, em particular, sobre esse tema que, para mim, desde muito tempo, é empolgante, mas quanto mais a gente mergulha, a gente vai descobrindo outras facetas, outros traços, outros aspectos, outros elementos que não constam do retrato, né? E então o entusiasmo para com a questão, né, só faz aumentar. Nesse encontro de hoje, aí vamos trocar um pouco de ideias a respeito dessas missões tão significativas, tão emblemáticas e tão contraditórias, enfim, reveladoras de muitos dos dilemas do nosso passado e, por que não dizer, também do nosso presente. Maravilha, estou realmente muito animado para esse nosso encontro de hoje. Olha, uma observação, não tem transmissão ao vivo, de novo, semana passada não houve transmissão ao vivo, o Pedro teve um compromisso, já vamos falar dele agora. Nesta segunda-feira, o Pedro também estará num compromisso no horário da transmissão ao vivo, então nós estamos pré-gravando no fim de semana, hoje é sábado, estamos pré-gravando, estamos gravando, e ele vai ao ar na segunda-feira, está indo ao ar, estreando, segunda-feira, às 5 da tarde, no canal Paz e Bem, e na terça-feira, vamos definir o horário ainda, na TV 247. Pedro, então, como eu disse, tem um compromisso na segunda. Na segunda passada, também lançamos ele sem ser ao vivo, porque o Pedro estava em São Paulo para um encontro. Ele estava cortando a fita da abertura da Flip, da Feira Literária de Paraty. Ela acontece em Paraty em julho, mas desde segunda-feira da semana passada está tendo um evento de esquenta, um evento preparatório da Flip, todo ele ao redor de Euclides da Cunha e dos Sertões, e o Pedro foi lá para abrir, então, esse ciclo dedicado a Euclides da Cunha, aos Sertões, e à reflexão sobre o episódio de Belo Monte e Canudos. Pedro foi falar a partir de duas das suas obras, que são hoje referências para quem quer saber, quem estuda o Belo Monte e Canudos, e também, claro, em função da repercussão do curso aqui. Então, ele foi falar desse box, né? São 2 livros, Antônio Conselheiro por ele mesmo, é um livro de escritos do Antônio Conselheiro, com os comentários que o Pedro faz nesse volume menor, fantástico esse livro, inclusive no Paz e Bem da última semana eu li um trecho muito bonito do Antônio Conselheiro, num dos nossos encontros, e foi falar também da obra que foi a base do curso, aqui, ó, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada, foi também um dos temas aí da fala dele. Como é que foi, Pedro? Foi legal? Puxa, posso nem dizer. Tudo que eu disser é pouco. Foi muito bom, foi um prazer muito grande participar daquele momento. Formou-se uma mesa com a minha participação e a participação de um antropólogo que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, Edwin Reisink. E o tema era sobre as religiosidades sertanejas.
tais como elas se manifestam na pluralidade, na diversidade de manifestações que o próprio Belo Monte encarnou. Então, enquanto eu trabalhei a perspectiva do conselheiro, confrontando com a visão euclidiana, a respeito do mesmo assunto, quer dizer, Euclides, que descreve a religiosidade do sertanejo conselheiro como sendo a de um misticismo feroz, extravagante, algo bronco, algo fora do nosso tempo, etc. Eu procurei mostrar como, da leitura dos textos que o conselheiro deixou escritos, emerge algo absolutamente articulado, absolutamente significativo, absolutamente dentro do seu tempo, e algo que significou uma diferença fundamental a ponto de se tornar, numa cidade, uma alternativa para a vida de milhares de sertanejos e sertanejas. E, junto a isso, numa convergência muito feliz, a conferência do professor Erwin salientou principalmente os modos de participação indígena no Belo Monte. Grupos com maior envolvimento, grupos com menor envolvimento, grupos que viviam no Belo Monte num determinado tempo, mais fiéis ao seu modo nômade, de viver. Então, eles ficavam algum tempo fora. Algumas práticas religiosas de matriz indígena que se integraram, digamos assim, melhor, se articularam melhor, com mais autonomia, com mais liberdade, no interior do Belo Monte, outras que provavelmente eram realizadas de maneira mais discreta, quase clandestina. Então, um leque muito amplo de possibilidades de pensar o tema da religião, no Belo Monte. E eu fiquei muito contente, eu expressei isso logo na abertura da minha fala, que uma feira literária internacional, essa de Paraty, dedicada a Euclides da Cunha, tem o seu esquenta, como você falou, iniciado por uma mesa que discute religião. Isso é muito significativo, porque eu dizia lá, Euclides da Cunha se ocupou com o tema da religião muito mais do que os seus críticos. Toda a fortuna crítica de Os Sertões ignora o fato, praticamente ignora, o fato de que Euclides se ocupou muito na caracterização, digamos assim, teológica do conselheiro. Uma caracterização em que os traços constitutivos do que seria a sua religiosidade viessem à tona. A construção da personagem do conselheiro é feita por Euclides acentuando aquilo que seria o ridículo religioso, ou o atávico religioso, o heresiarca, aquilo que está fora do ideal religioso, mas, enfim, girando em torno deste tema, que costuma ser negligenciado nas análises que se fazem, seja dos processos históricos, seja da obra, Os Sertões em particular. Eu achei muito significativo também isso, que a organização do evento tenha dado este lugar, inclusive lugar de abertura, para a discussão de uma faceta da obra de Euclides e do próprio Belo Monte, que, em geral, costuma ser colocado em segundo plano, mas que aqui, na nossa série, seja do curso do Belo Monte, seja na sua continuação, que é essa sequência, o retalho de nossa história, a gente procura trazer à tona, para que componha com os demais elementos uma visão de conjunto mais ampla, mais significativa, mais densa, do que são os processos históricos, os processos culturais, etc. Então, foi muito bom ter estado lá. Estava no espírito daquilo que a gente tem feito aqui. Aliás, encontrei lá, entre as pessoas que participaram, referências, seja ao curso do Belo Monte, seja ao curso dos retalhos, pessoas. Então, você que fez a citação elogiosa do Lula, apareceu também noutra fala, a referência que ele fez ao curso e o pedido que ele fez
para esse curso que nós estamos realizando agora. Enfim, foi muito bom. Fico feliz de saber da repercussão ampla, né? De fato, o curso de Canudos e agora Retalhos estão fazendo, estão fazendo um momento no Brasil e na reflexão sobre a história do povo brasileiro. Três coisinhas. Primeiro, de repente me veio uma ideia agora, quando você falava, Pedro, a gente podia mais adiante marcar uma conversa sua. Eu posso mediar, mas eu vou ficar aqui só quietinho, assim, pequenininho, olhando prazerosamente, uma conversa sua com esse professor de Pernambuco, o Eduardo Riesling, porque a gente passou de raspão, né? Você falou sobre essa questão da presença indígena em Belo Monte, mas não deu tempo, né, da gente mergulhar, de ser um dos focos nas aulas. De repente, poderiam fazer uma conversa, você e ele, sobre esse assunto, tanto da presença indígena quanto da presença dos negros também, né? Seria muito bom. Me disponho a fazer o contato com ele, verificar a disponibilidade dele para a gente pensar aí, concretizar. Vai ser muito bom. A conversa lá... Vamos fazer um retalhos que sejam parênteses para retomar Canudos. A gente já fez isso uma vez. Sim. Talvez quando a gente chegar nos movimentos lá do século XIX, a gente encaixa aí um programa sobre o Belo Monte, acentuando essa presença de religiosidades, né, bem no plural, né, que tiveram lugar lá junto a Antônio Conselheiro. Legal. Bom, já está marcado. Vamos fazer contato com o professor Eduardo Riesling, né? Vou fazer contato com ele. Eu tenho contato dele, eu trato de encaminhar isso e a gente vai combinando as coisas práticas. Fechou. Bom, mais duas coisas e aí vamos para a aula. É o seguinte, a gente tá muito espantado, estamos muito espantados, tanto Pedro quanto eu, com a repercussão que o curso de Canudos e agora o Retalhos da Nossa História estão tendo. Realmente é uma repercussão muito grande, então quero dizer para vocês, não vou adiantar nada hoje, mas tem muita coisa sendo costurada e articulada a partir do curso de Canudos e a partir deste curso dos Retalhos da Nossa História. A gente está fazendo uma série de conversas, uma série de articulações. Em breve vou trazer notícias sobre o transbordamento dos dois cursos para além das transmissões aqui no canal Paz e Bem e depois das retransmissões na TV 247 para uma série de outras iniciativas. A gente está bem feliz e estamos trabalhando e costurando, tá bom? Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, faz isso agora, faz isso hoje. Agora não, espera acabar a aula. Depois da aula, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você tiver condições, torne-se uma assinante solidária, para que aos poucos o canal vá se dotando de alguma estrutura para ir crescendo, né? Para continuar no seu processo de crescimento. Pronto, chega, acabou. Missões jesuíticas e o nosso herói, Sepete Araju. Pedro, com você. Bem, Mauro, eu já dizia para você antes de nós entrarmos aqui ao vivo, o tema é tão empolgante, ele é tão complexo, que ele desafia, inclusive, quanto à definição de por onde a gente começa. Então, para a gente ter uma referência que certamente muita gente que nos acompanha reconhece, nós vamos tomar aquele filme, A Missão, como porta de entrada. Na verdade, o filme se refere a um momento muito específico da história que já está no seu final. O filme se refere aos desdobramentos da assinatura do Tratado de Madrid, que aconteceu em 1750 e que redefiniu as fronteiras da colônia portuguesa, Brasil, em relação às colônias da América do Sul, controladas pela Espanha. Grosso modo, a gente costuma dizer, a gente vê isso nos livros de história, o Tratado de Madrid, ele representa uma reconfiguração do mapa que vai dar ao Brasil praticamente os contornos que a gente tem hoje, avançando para além do Tratado de Tordesilhas. Só para lembrar, o Tratado de Tordesilhas foi assinado
em 1494, entre os reis da Espanha e de Portugal, com a mediação do Papa, que era, na época, um espanhol, o Papa da família Borgia, famoso, né, Alexandre VI, e ele definia uma linha imaginária, né, que dividia o território sul-americano, e a leste desta linha, os territórios pertenceriam a Portugal, a oeste, os territórios pertenceriam à Espanha. A assinatura desse tratado envolveu vários problemas, a linha teve que ser redefinida, mas, enfim, o que importa é que, para os efeitos da história subsequente, a América Lusa, ela ia do litoral do Atlântico até essa linha imaginária que, mais ou menos, então você tem que imaginar no mapa, ela ia do que hoje é a cidade de Belém, no Pará, até a cidade de Cananéia, ao sul aí um pouco de Bertioga. Ou alguns vão dizer, não, era um pouquinho mais para dentro a linha e, portanto, ela chegaria até mais ou menos o que hoje é a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Seja como for, se o Brasil tivesse ficado restrito a essa linha, até ao território que vai até essa linha, nós não teríamos, como parte do Brasil, todo o Rio Grande do Sul. Esta linha cortaria o estado de São Paulo pelo meio e avançaria, cortando ali o centro-oeste na direção do que hoje é Goiás, Tocantins, entrando no Pará, até chegar ao que ali onde mais ou menos é a cidade de Belém. Então, o nosso território teria ficado restrito a essa faixa, né? Praticamente nada do que hoje é a região norte, praticamente nada do que é hoje a região centro-oeste e praticamente nada do que é hoje a região sul. A linha cortava em Cananéia, então os espanhóis, e se cortasse em Laguna, a gente teria uma estreitíssima faixa litorânea, né, pertencente a Portugal. Bem, o Brasil avançou para dentro, né, da América do Sul, por uma série de ações, entre elas as ações dos já citados aqui bandeirantes, e a gente vai ter que tratar dos bandeirantes já. Avançaram para o que hoje é a região sul, para o que hoje é a região centro-oeste e para o que hoje é a região norte. De maneira que o Tratado de Madrid, voltando a ele, em 1750, ele acaba por redefinir a fronteira entre Portugal e Espanha, as suas colônias, levando em consideração o fato de que, efetivamente, a colonização do interior da América do Sul estava sendo feita por gente mandada por Portugal, e não tanto pela Espanha. Bem, esse é o Tratado de Madrid, basicamente. O filme A Missão, com o qual eu comecei aqui a nossa reflexão sobre o tema, ele trata das consequências que o Tratado de Madrid impôs para populações que antes estavam sob domínio espanhol e agora, por força do Tratado de Madrid, passam ao domínio dos portugueses. Entre essas populações que, repito, estavam sob domínio, passam agora ao controle português, estão os chamados 7 povos das missões. Mas, vejam, por que esses 7 eles se destacam? Primeiro, porque eles estão no território atual do Brasil. Leia-se, o território atual do Rio Grande do Sul. Esses povoados, esses 7 povos, eles estão à margem esquerda do Rio Uruguai.
O Rio Uruguai nasce separando o que hoje é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele vai na direção oeste e depois ele despenca para o sul. E no que ele despenca para o sul, ele passa a dividir o Rio Grande do Sul da Argentina, do que hoje é a Argentina. E do que hoje é, na Argentina, uma província chamada Misiones. E com isso eu acrescento aí um ingrediente que é muito importante. Esses 7 povos das missões estavam do lado de cá do Rio Uruguai, hoje território brasileiro. Mas eles compunham, junto com outros aldeamentos que estão no território de Misiones, na Argentina, e também no sul do Paraguai, um conjunto de 30 povos, de 30 aldeamentos, que tinham uma articulação própria e uma dinâmica muito interessante, da qual justamente temos que tratar aqui hoje, né? Ficaram para nós aqui no Brasil 7 povos, os povos que estão no lado oriental do Rio Uruguai. Uma observação, Pedro, para quem não conhece, recomendo demais assistir o filme A Missão. É um filme de 1986. Está lá o Robert De Niro, mocinho ainda, o Jeremy Irons, e talvez a trilha musical mais bonita da história do cinema. Tá bom, pode não ser a mais bonita, mas se tem 3 mais bonitas, esta com certeza é uma delas, a trilha musical do Ennio Morricone, realmente fantástico. É um filme antológico, um dos grandes filmes da história, filme de 1986. Eu vou colocar referência e uma indicação, eu não sei se no YouTube tem a íntegra dele, acho que tem. Vou colocar o link para a íntegra do filme. Minha imagem sumiu, mas já vai voltar. Mas estou te ouvindo. Você me ouve, Mauro? Mauro? Oi, Pedro, você está me ouvindo? Opa. Sim. Ok. Agora sim. A minha câmera aqui deu um problema, saiu do ar, estou agora transmitindo da câmera direto. Desculpa, gente. Deu um piripaque aqui na câmera. Voltei, vocês veem que a imagem já não está tão boa. Voltei para a câmera original do computador. Bom, paramos então quando deu esse... falando da missão, mas o Pedro já estava avançando, então, para falar das 30 missões, dos 30 povos, não é isso? Eu ainda queria completar com um detalhe relativo ao filme. Ele ganhou, se não me engano, o Oscar de fotografia. A fotografia desse filme é maravilhosa, né? Então, junto com a trilha sonora do Morricone e o Jeremy Irons, o De Niro, enfim. Esse é um filme imperdível. Imperdível. Talvez a gente possa fazer alguma observação conclusiva em relação a ele, mais ao final da nossa conversa aqui. Mas a referência é fundamental. Esse filme é fundamental. Bem, eu dizia que o filme trata das consequências da implantação do Tratado de Madrid nos territórios que antes pertenciam à Espanha e agora passam ao controle de Portugal, justamente onde estão os 7 povos das missões. E essa região é conhecida lá no Rio Grande do Sul como a região missioneira, porque justamente você tem aí um legado histórico, cultural, muito, muito disputado de outro, inclusive nos dias atuais.
também deveremos fazer referência a isso no momento oportuno. Mas o que eu ia dizendo, Mauro, é que justamente esses 7 povos, eles não estão isolados. Eles fazem parte de um grande projeto de evangelização, de catolicização dos índios guaranis. Né? Para eles, essas fronteiras de Paraguai, Argentina e Brasil, isso não faz sentido nenhum, né? Para eles. São as injunções do projeto de colonização que vão estabelecendo essas interferências que, o mais das vezes, né, resulta em desastres, em tragédias, como também neste caso aconteceu. As 7 cidades, os 7 povos, só para ilustração, eles foram nomeados, como os demais 23, mas os 7 que ficaram no território brasileiro, com nomes de santos. Então, São Francisco de Borja vai dar a origem à cidade de São Borja, que é onde está enterrado hoje Getúlio, onde está enterrado o Jango, onde está enterrado o Leonel Brizola. É a terra natal deles, né, daquela região ali. São Nicolau, São Miguel Arcanjo, que é a vila da qual você tem algumas das relíquias, ou das ruínas, melhor dizendo, melhor preservadas. Entre elas, a igreja de São Miguel, né, cujas ruínas são impressionantes. Mas todas elas tiveram as suas construções, a sua articulação, inclusive uma discussão que vem sendo feita muito intensamente nos últimos tempos, é a discussão sobre o traçado urbano, sobre o entendimento do que seria aquele espaço que hoje a gente chama de cidade. Eles chamavam de reduções, por razões que a gente também tem que ver mais adiante. Então, São Miguel, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. De todas essas, desses aldeamentos, há, com maior ou menor intensidade, ruínas, memórias, sendo que a de São Miguel é assim, o monumento mais expressivo, até porque se conservou, né, na sua grandeza, e vale a visita para quem puder, porque é algo efetivamente impressionante. Agora, esse experimento das missões jesuíticas, por mais contradições que isso acarrete, a gente tem que falar delas, esses empreendimentos causaram espécie no mundo antigo, na Europa, no Velho Mundo. Eu quero citar 2 referências aqui, Mauro, se você me permite. Uma delas dá conta de que, na primeira metade do século XVIII, uma orquestra formada por guaranis e regida por jesuítas se apresentou em cortes da Europa tocando obras de mestres como Vivaldi. Aliás, a isso se faz referência logo no início do filme. Os índios eram artesãos e fabricavam alguns dos melhores instrumentos que abasteciam as orquestras, né, do Velho Mundo. Essa é a primeira referência. A segunda referência vem de ninguém menos que o filósofo francês Voltaire. Escrevendo na segunda metade do século XVIII, o seu romance Cândido. Pedro, deu um pique na sua imagem. A gente perdeu a referência. Qual obra do Voltaire? Cândido. Okay. Ele recomenda, numa certa altura, que se faça uma viagem aos povos das missões, pois ali se encontra, entre aspas, o verdadeiro triunfo da humanidade. E esse é Voltaire, escrevendo na França iluminista, ele que era um anticlerical,
descobre, nas florestas da América do Sul, a expressão de uma organização social, de uma organização coletiva que representa simplesmente o verdadeiro triunfo da humanidade. O filme mostra também que a destruição, o aniquilamento da experiência missioneira, da experiência das reduções, era condição, ou uma delas, pelo menos, para a sobrevivência da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas. Na Europa, se estava alarmado com a quantidade de notícias que chegavam, dando conta de que ali se inventava algo muito distinto do que era o perfil costumeiro do projeto de colonização / cristianização, catolicização, do qual a gente tem tratado em inúmeros dos nossos programas. Então, efetivamente, o que aconteceu ali entre o que hoje é o Paraguai, o que hoje é essa província de Misiones, na Argentina, e o que foram os aldeamentos indígenas que existiram também no Paraná, no que hoje é o Paraná, mas principalmente na região missioneira do atual Rio Grande do Sul, é alguma coisa empolgante, e que certamente pensar sobre não só impressiona, mas traz certamente luzes para a gente pensar dilemas da nossa história como um todo e do presente em particular. Bem, isso para tomar o filme A Missão como o ponto de partida. Mas eu dizia, isso se refere, no fim das contas, ao que foi o desfecho. O filme se refere ao desfecho trágico dessa experiência. Seja porque haverá grupos indígenas que não vão aceitar a implantação do Tratado de Madrid, e é exatamente esse o tema do filme, seja porque os jesuítas serão expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, depois serão expulsos da Espanha, e depois a própria Companhia de Jesus será extinta, para ser restaurada só já no início do século XVIII, seja porque essa articulação entre as reduções se desfez, com a implantação do Tratado de Madrid, que vai dividir esse projeto justamente ao meio. A articulação que havia entre os aldeamentos, entre as reduções, isso se vê quebrado pela implantação do tal tratado. Mas qual é o começo disso? Qual é o começo? A gente poderia dizer, assim, bem esquematicamente, que o projeto que vai redundar nas missões dos 30 povos teria aí 3 inícios. Um no que hoje é São Paulo, outro no que hoje é Santa Catarina e outro no que é a cidade de Assunção, no Paraguai, capital do Paraguai. Por quê? Porque, a despeito do Tratado de Tordesilhas fazer aquela linha, propor aquela linha vertical como fronteira entre a colônia portuguesa e as colônias espanholas, você tem um problema aí perto de você, Mauro, que é o Rio Tietê. O Rio Tietê não obedeceu ao traçado do Tratado de Tordesilhas. Por quê? Essa é brincadeira para dizer o quê? O Rio Tietê, ele nasce perto do Atlântico e ele vai na direção do interior do Brasil para desembocar no Rio Paraná. Em outras palavras, ele nasce na colônia portuguesa, mas ele desemboca no Paraná já no que era a colônia espanhola. Porque o oeste do estado de São Paulo já pertencia, já era parte da colônia espanhola. Pois muito bem, os bandeirantes, já tantas vezes citados, eles tomaram o Rio Tietê como uma rota de ingresso para o interior. E, junto com os bandeirantes, foram os jesuítas.
Não é à toa que São Paulo se chama São Paulo. São Paulo se chama São Paulo porque era vista por Nóbrega, por Anchieta, como a ponta de lança de um grande projeto missionário a se desenvolver para o interior do Brasil, seguindo o leito do rio Tietê. Pois muito bem, esses jesuítas, eles farão esse trajeto e vão estabelecendo, né, na medida que tomam contato com a população indígena, majoritariamente guarani, vão estabelecendo vilas, né, aldeamentos, chamados reduções. Por que reduções? Ou redução no singular? E esse é um traço que a gente precisa mencionar. O projeto dos jesuítas era reduzir os indígenas à civilização. A ideia era de que índios são selvagens, são livres demais, não, como é aquela história lá, não tem fé, não tem lei, não tem rei. Então, é preciso reduzi-los. A redução aqui tem o sentido de enquadramento. De enquadramento. As reduções, elas acabavam assumindo este contorno, né? Tratava-se de tirá-los do paganismo e levá-los ao cristianismo. Tratava-se de tirá-los da selvageria e trazê-los, né, à civilização. Agora, a história, ela é cheia de ironias, ela é cheia de situações contraditórias. Pois muito bem, várias dessas reduções que os jesuítas acabaram estabelecendo, por exemplo, na região do que hoje é o oeste do Paraná, próximo ali de Cascavel, de Foz do Iguaçu, aquela região próxima do próprio Rio Paraná, ali se formaram várias reduções que se tornaram verdadeiros baluartes contra a escravização a que os bandeirantes queriam submeter os indígenas. Então, você vai ter um combate, né, intenso entre jesuítas naquela região do Paraná e bandeirantes. Praticamente todas aquelas reduções foram destruídas pelos bandeirantes ainda no século XVII. Os grupos que conseguiram escapar, que fizeram? Fugiram para o sul. Eles viam que os bandeirantes vinham do norte, né? Vinham de São Paulo, mas depois eles desciam o Paraná, então desciam norte-sul. Então, eles fugiram para mais ao sul, adentrando a região de onde hoje estão os 7 povos das missões. Então, essa é uma frente, né, que vai desembocar lá nos 7 povos. Uma outra frente oriunda do que hoje é o litoral de Santa Catarina. Missionários franciscanos que também se envolveram na catequização dos povos selvagens e pagãos, e no que subiram a serra, né, o que a gente hoje chama de Planalto Catarinense, foram deparar-se também com essas populações indígenas, né, aquelas que vinham fugidas do Paraná, que estavam migrando mais para o sul. Eles também tiveram uma participação, né, naquilo que haveria de ser os 30 povos, das missões. E a outra frente, como eu já mencionei antes, já aberta desde 1610, a partir da cidade de Assunção, hoje capital do Paraguai. E provavelmente dali vêm as principais inspirações para para a realização desse propósito. Então, desde 1610 até 1750 e mais alguma coisa, quando acontece a assinatura, né, do Tratado de Madrid. Bem, em relação ao... Opa, perdemos um pouquinho aí. Está tendo uns piquezinhos na internet. Você estava falando que bom e... Como é que é mesmo?
Os bandeirantes que vêm do norte, né? E isso faz com que as reduções vão adquirindo esse caráter de defesa frente à escravidão, né? E defesa também frente a outros caçadores de índios para fazê-los escravos, né? Vejo, por exemplo, o caso do personagem lá do filme A Missão, né? Representado pelo Robert De Niro. Né? Então, havia caçadores de índios também do lado espanhol. Então, você tem bandeirantes de um lado, caçadores de índios de outro, e as reduções, os 30 povos, né, eles vão se tornando, com o passar do tempo, né, esses baluartes de defesa da liberdade indígena. É importante que a gente não absolutize e não idealize as coisas. Trata-se de uma liberdade nos moldes da redução. Né? Trata-se da liberdade nos moldes da catequização católica. Quer dizer, o preço da vida, na verdade, né? Porque não era já tanto liberdade, mas é o preço de se manterem vivos e não escravizados pelos portugueses e espanhóis, era a aculturação, né? Era abrirem mão da sua cultura, das suas tradições, da sua espiritualidade. Exatamente. Isso na perspectiva do jesuíta. Claro que, na hora que você estabelece o contato entre os dois grupos, vai acontecer algum projeto, algum processo de mestiçagem, vamos chamar assim. Né? O catolicismo praticado nas reduções é um catolicismo que será visto com maus olhos pelas instâncias da Igreja Católica. Sincretismo, né? Exatamente. Então, quando você vê o índio fazendo violino, é porque ele está entrando na civilização. Quando você vê o índio construindo uma igreja monumental como essa de São Miguel e fazendo devoção aos santos, é porque ele está entrando na religião, ele está adotando a religião verdadeira. Mas quando nesse processo de tradução, os antropólogos estão falando muito de processo de tradução, quando os jesuítas têm que traduzir o catolicismo neste mundo guarani, é óbvio que referências do mundo guarani entram também. Né? Referências da cosmovisão guarani entram também. E há que se reconhecer que muitos desses missionários jesuítas manifestaram uma sensibilidade, uma abertura a que lhes era possível, não idealizemos. A abertura a esse mundo de referências culturais e religiosas guarani. O resultado disso não foi agradável às instâncias superiores, tanto da igreja quanto dos estados, espanhol e português. No fim das contas, os jesuítas serão acusados de constituírem nesta região quase que um estado dentro do estado. Então, que fique claro, não... Jesuítas comunistas. Mas um dos livros mais importantes, mais significativos sobre a experiência das missões, eu coloquei na referência a edição a qual a gente tem acesso, as pessoas interessadas poderão procurar. É um livro chamado A República Guarani. Me foge agora o autor. Mas a primeira edição dele do mesmo livro, sem pôr nem tirar, mas o título da primeira edição era A República Cristã Comunista dos Guarani. E a gente vai ter que tratar desse aspecto, até porque o filme também faz uma referência a esse traço que é muito significativo. Então, vejamos, é importante pensar que a experiência das missões tem esse componente. Pedro, só um parênteses, eu estava olhando aqui, o livro é do Clóvis Lugon. Isso, exatamente. É um livro que foi muito famoso. A primeira edição dele aqui no Brasil tinha esse título mais amplo, A República Cristã Comunista dos Guarani.
Foi um livro, se não estou enganado, nos anos 80, circulou muito na juventude de esquerda aqui no Brasil. Foi, exatamente. E agora a Expressão Popular publicou uma nova edição com esse título reduzido. Então, espero que tenha ficado claro isso, porque eu não quero fazer idealizações aqui. Ah, sim, foi possível a convivência entre práticas religiosas distintas. Não, as reduções jesuíticas tinham o propósito de catequizar os índios e de trazê-los à civilização. Mas isso foi feito num cenário em que estas reduções, elas se consolidaram como espaços de relativa autonomia, de relativa liberdade frente às forças políticas dominantes e aos interesses de grupos econômicos poderosos que financiavam os bandeirantes, que financiavam os caçadores de índios, etc, etc. Então, é preciso que a coisa fique devidamente contextualizada, né, para que a gente não absolutize as coisas. De toda forma, o incômodo produzido por essa novidade, com esses limites, foi capaz de gerar reações, de um lado, como a de Voltaire, o verdadeiro triunfo da humanidade, e, de outro lado, dos poderes português, espanhol e do próprio Vaticano. Pensar, então, que essa região lá no sul do Brasil, em algum momento, ela estava no centro da geopolítica do mundo ocidental. Algo mutatis mutantes, e muito mutatis mutantes, como a Venezuela hoje. Pois é. E um grupo indígena. Um grupo indígena. E esses padres jesuítas que desenvolveram particularmente ali uma sensibilidade peculiar para com esses aldeados, aldeadas, nessas reduções que foram estabelecidas. Então, é um momento realmente impactante de toda a história. Bem, aproveitando, já nós estamos falando muito do filme e falamos do livro, né, com o título República Guarani, há também um documentário chamado República Guarani, de Silvio. Fica aí Perdemos o nome, deu uma parada na internet. De quem é o documentário? Silvio Back. B-A-C-K. Silvio Back. Silvio Back, isso. A República Guarani. É um documentário. Que também, quem tiver interesse, pode aí ir atrás. Bem, nessas reduções, a gente falou de coisas importantes que têm a ver com o seu externo, né? Ou seja, com o verdadeiro espaço de autonomia dentro dos limites que a gente reconheceu aqui, frente a esses poderios, né, que acostam de todos os lados. Há que se dizer, né, como consequência óbvia do que nós estamos tratando aqui, que esses aldeados, aldeadas, serão submetidos aos processos de civilização trazidos pelos jesuítas. Então, eles vão aprender a escrever, eles vão aprender as línguas latinas, principalmente o espanhol, mas também, em algum momento, o português. Vão aprender latim, né? Vão entrar no universo de referências católico, a devoção aos santos, né? Veja que os 7 povos todos têm nome de santo, né? Como os seus patrônimos, né? Vão aprender música erudita, etc, etc. Ora, uma coisa muito importante a ser levada em conta, que valoriza imensamente, né, esse empreendimento, é o fato de que, tendo esse território assumido uma autonomia frente aos poderes externos, eles vão precisar viabilizar a sua sobrevivência com os recursos internos.
E esse é um ponto fundamental. E é aqui que a contribuição dos autóctones vai fazer toda a diferença. Porque um autor que eu cito na bibliografia também, o João Manuel Monteiro, ele sempre diz: foram os bandeirantes que desbravaram o território, que hoje cantaram. Antes foram destruindo as aldeias indígenas que já existiam e se organizavam de maneira a garantir sua própria subsistência. Só que essa lógica do trabalho visando a subsistência, ela vai ganhar corpo no território das missões. A organização da vida cotidiana, ela não é regrada apenas pelos jesuítas, mas ela é regrada pela lógica, pelas técnicas, pelas práticas que esses grupos autóctonos que vivem ali há milhares de anos já vinham desenvolvendo em vistas a garantir as possibilidades do seu dia a dia. Ora, isso pode aplicar-se de maneira intensa no território das missões. Essas vilas, elas mantinham intercâmbio umas com as outras, porque é importante também levar isso em conta, né? Se os 7 povos que estão no território brasileiro hoje, eles estão do lado esquerdo do Rio Uruguai, do lado direito do Rio Uruguai, você tem outras tantas dessas reduções, e aí você encontra o Rio Paraná. Quando você atravessa o Rio Paraná, você tem outras tantas missões já no território paraguaio. Ora, isso era um canal que se estabelecia atravessando os rios. Havia uma comunicação desde o lado oeste do Uruguai, passando pelo território entre o Uruguai e o Paraná, e chegando no que hoje é o Paraguai, que está na margem direita do Paraná. Então, isso se estabeleceu, esse território, estabeleceu uma faixa em que essas aldeias podiam desenvolver-se na relação umas com as outras. O Tratado de Madrid, repito, vai romper esse elo e vai condenar os povos do lado de cá do Uruguai ao isolamento. Né? Ao isolamento no tocante às relações que naturalmente já estavam estabelecidas, né? Com os povos do outro lado do rio e, inclusive, do outro lado do Rio Paraná. Seja como for, antes que o Tratado de Madrid viesse e estabelecesse essa ruptura absolutamente artificial, quebrando a lógica da articulação entre essas reduções, né? Esses povos tiveram, repito, que desenvolver uma dinâmica produtiva dos bens, mas produtiva da vida, produtiva da cultura, de maneira absolutamente autônoma. E nisso eles tiveram o apoio dos jesuítas. Posso fazer um pequeno parênteses aí, Pedro, porque me chama muito a atenção, porque o que você está falando, então, de uma intensa atividade de troca comercial, mas de outras trocas significativas entre entre os diversos povos, missões, reduções, aldeias, qualquer nome que a gente dê, desses agrupamentos todos. Isso é muito interessante. Os 30 das 30 missões. Isso é muito interessante porque as elites aqui no Brasil, as elites latino-americanas em geral, do lado de cá portugueses, do lado lá espanholas, sempre jogaram esta ideia da selvageria, né? Os indígenas são selvagens, os sertanejos são selvagens, os negros africanos são selvagens. E o que você está me dizendo é o seguinte: o que você está contando agora sobre esse trânsito comercial entre as missões, você nos contou aqui entre os diversos núcleos dos quilombos, do Palmares, lá em Pernambuco, e nos contou também da relação entre Belo Monte, de Antônio Conselheiro, entre Canudos, e as cidades ali da região. Ou seja, há um desenvolvimento muito criativo do comércio que vai construir subsistência, sobrevivência e trocas significativas em todos esses processos, né? Exatamente. E é essa autonomia que
precisa ser desqualificada, como você muito bem colocou. Mas por que precisa ser desqualificada? Porque ela assusta. Ela assusta, ela incomoda, ela põe medo, ela impõe receio aos donos do poder. Que história é essa? Os BRICS, né? Se a gente trouxer para hoje, os BRICS, né? A hora que o Brasil, sob a liderança do Lula e depois da Dilma, começa a se relacionar com China, com Rússia, com Índia, com África do Sul, os americanos falam, pelo amor de Deus, vem um mundo novo aí, eu vou perder o controle. Né? Tem que sufocar. Precisa sufocar. Né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você atravessa o Uruguai, o Rio Uruguai, né? Estou falando sempre dos rios aqui. Isso não é problema. Você avança mais um pouco, atravessa o Rio Paraná, o Grande Paraná, não é problema. Né? Por quê? Porque existem as rotas. E essas rotas são de muito tempo, né? Mas justamente na hora que essa região assume, pela ação dos jesuítas, e aí é preciso destacar isso, um contorno particular, e começa a ser o espaço de autonomia para resistir às ingerências dos potentados locais, a mando dos potentados de fora, então o negócio fica perigoso. Tem que reprimir, tem que controlar. Né? Mas tudo isso para dizer o quê? Eu queria recordar você e quem nos acompanha aqui de uma cena, na verdade, duas cenas do filme A Missão, são muito emblemáticas. Uma delas é a cena em que há um julgamento, porque o personagem do Robert De Niro mata o irmão. Você se lembra disso? Né? E aí há um julgamento. E aí os caçadores de índios vão acusar os jesuítas de serem obstáculos ao projeto colonizador e não sei o quê. E numa certa altura, né, o fulano lá, né, acusa os indígenas de serem canibais, de matarem os seus próprios filhos. E o jesuíta, representado lá pelo Jeremy Irons, vai dizer, não, eles matam seus filhos porque eles são perseguidos. E eles não têm condições de carregar, a não ser um índio nas costas, um índiozinho nas costas, para fugir das perseguições que vocês impõem. Então não chame os índios de assassinos, não. Vocês são os assassinos. E eles adotam essa estratégia de sacrificar um filho que eles não vão ter condições de sustentar. Você se recorda dessa cena? E existe uma outra cena que é emblemática, a essa eu quero aqui dar particular atenção, que é quando o representante do Vaticano vai aos 7 povos das missões, portanto, já no território atualmente brasileiro, tratar de convencer os índios de que eles têm que sair daquelas terras, porque os portugueses não querem não querem as reduções, não querem os jesuítas. Né? O Marquês de Pombal já está fazendo pressão, né, para extinguir os jesuítas. E aí o personagem, repito, lá do Jeremy Irons, tenta ver de convencer o visitador apostólico e o leva a conhecer uma dessas reduções. E aí ele é recebido pela criançada toda, o pessoal canta para ele visita a igreja, aí ele encontra o padre rezando, e ele pergunta, você está rezando com que propósito? E ele responde, eu estou rezando para ver se Deus ilumina a sua alma. E depois, e agora chego no ponto, este visitador, ele vai conversar com um irmão jesuíta. E esse irmão jesuíta é interrogado numa certa altura pelo visitador. Como é que vocês vivem aqui? E aí o irmão, ali na sua simplicidade, ele diz, olha, aqui o que a gente planta, a gente consome. O que a gente planta, a gente troca com a vila vizinha.
e de lá a gente recebe o que eles produzem, e a gente faz justamente essa troca horizontal, né, entre os diversos grupos que formam esse aparato. Aí o visitador diz, mas isso é coisa de comunista. Lá na Europa existem umas seitas radicais que propõem isso. O comunismo fica por nossa conta aqui do contexto que nos encontramos. Isso é coisa de comunista. Mas ele fala de uma seita radical na Europa que prega esse igualitarismo, né, horizontal. E aí o irmão jesuíta, com toda a simplicidade, diz, disso não sei. Eu sei que os primeiros cristãos faziam isso, é o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Recordas disso? Então, essa possibilidade de, num contexto em que a lógica da colonização é toda na base da desigualdade, é na base da hierarquia, é na base da subjugação, da dominação, né, de um setor sobre a grande maioria, você tem, nessa aliança entre jesuítas e indígenas, nessas reduções, a manutenção e a recriação dessas formas horizontais de troca. Ora, isso é muito radical, né? diz o visitador. Isso é radical demais. Não dá para aguentar uma coisa dessas. Ele achava que ia tocar a mente do visitador, aí é que ele selou mesmo a ruína trágica, né, a que esses 7 povos, no fim das contas, foram submetidos. O visitador, ele achou que ia tocar o coração, a alma do visitador. Intocável. Exatamente. Ele já estava lá, se você me permite a analogia, ele já estava lá como o Frei João Evangelista de Monte Marciano esteve no Belo Monte. Ele tinha uma missão a cumprir. Ou vocês saem daqui, ou é a guerra. O visitador chega lá com o mesmo espírito. Ou vocês saem daqui, que os soberanos agora são os portugueses, eles não querem saber de vocês, ou é a guerra. Mais ou menos o que pensando em termos da Igreja Católica, o que muitos visitadores do Vaticano fizeram no Brasil e na América Latina durante os papados de João Paulo II e Bento XVI, de Wojtyla e Ratzinger. Eles vinham para cá e diziam, ou vocês acabam com essa história de teologia da libertação, ou nós vamos passar como um trator pela cabeça de vocês. Ou então é a guerra. Né? Ou então é a guerra. E passar... Eles não são bem visitadores, né? Eles são emissários. Visitador é um termo eufêmico. Né? Pedro, eu tenho uma notícia para te dar. Não é boa notícia, não. Está na hora, né? Acabou o tempo já. Rapaz... A gente não chegou, a gente nem mencionou ainda o CEPET Araju. Pois é, vamos conversar sobre o CEPE na semana que vem? Vamos estender, fazer como a gente já fez em relação ao Quilombo dos Palmares, fazer encontro 1 e 2? Vamos fazer? Não estava planejado, mas acho que é o caso, né? Eu acho que vale a pena, porque aí a gente pode dar continuidade focando no desfecho das missões a partir dessa intervenção definida pela geopolítica do mundo ocidental, né, que leva à inviabilização desse percurso, né, dessa trajetória, dessa articulação, né, e, em particular, sela a ruína dos 7 povos das missões que estão hoje no território brasileiro. E essa ruína, ela tem o traço particular, né? Porque esses 7 povos, como eu já disse, mas não custa insistir, eles estavam em território espanhol. E, ao passarem para o território português, serem controlados pelos portugueses, por força desse tratado, então, essa novidade vai se impor de maneira diferenciada para esses povos do lado de cá, né, do Rio Uruguai. E é nesse contexto que emerge com mais destaque a figura de CEPET Araju. Ele é um personagem fundamental no desfecho do desfecho. Talvez valha a pena, assim, a gente se vai ser o tema, então, do nosso próximo encontro. Virou aula 1 e aula 2.
as missões jesuíticas, a República Guarani e Sepete Araju. Então, vamos ter um segundo encontro. Acho fantástico, estou maravilhado. Gente, este não é um episódio menor da história do Brasil, nem da história da América Latina. Esse é um episódio de grandes repercussões, não só na região, como mundiais, naquele momento em que foi sendo, né, apagado da memória, foi sendo jogado para fora do retrato do Brasil. Há até uma disputa. O Pedro, acho que no próximo encontro, né, Pedro, pode nos falar da disputa da memória de Sepete Araju, que os conservadores tentam, de maneira desavergonhada, roubar para eles, né? Temos de tratar disso. E aí, já que vamos fazer um segundo encontro a respeito, vou dar lição de casa, se você me permite. Opa, é sempre bom. Fala. Quem não viu o filme A Missão, trate de ver. Trate de ver. Okay. Até porque aquilo de que a gente vai tratar é focado diretamente pelo filme. Quer dizer, é o desfecho do desfecho. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo, deste encontro, o link para o filme A Missão. Vou colocar o link para o filme do Silvio Bach, A República Guarani, o documentário dele, na verdade. E tem também uma bibliografia bem extensa. O Pedro indicou aqui 5 livros para quem quiser se aprofundar no estudo sobre as reduções jesuíticas, sobre os povos, os 7 povos guaranis, ou os 30 povos povoados guaranis entre a região do que hoje é Brasil e a Argentina e hoje Paraguai. Vou dar também o link na descrição do vídeo para uma dessas obras. Vai ter a íntegra do texto do João Manuel Monteiro, Os Guaranis e a História do Brasil Meridional. O Pedro me mandou o link para você poder ver em PDF. Esse livro você também já pode ir lendo ao longo da semana. Trata-se de um artigo. É um artigo dentro de um livro, isso mesmo. Um belo livro, diga-se de passagem, História dos Índios do Brasil. Legal. Então, esse trecho sobre os Guarani no Brasil Meridional, do João Monteiro, vai estar o link se você quiser ler ele na íntegra antes da próxima aula. É isso, né, Pedro? Mas o dever não acabou, não. Opa, vamos lá. Eu já mandei para você, mas recomendo também que as pessoas, principalmente quem não é do Rio Grande do Sul, mas que visite, procure no YouTube um vídeo em que cantores regionais entoam um louvor a Sepete Araju. É um poema de data incerta que foi musicado mais recentemente, né, e tocado pelo pessoal que conserva as memórias, as tradições do mundo gaúcho. Vale a pena. E lembrar também que Sepete Araju é uma figura tão significativa, disputada para lá e para cá, é nome de um município no interior do Rio Grande do Sul. Então, legal. Vamos cuidar aí, um cuidado dessa figura, vamos retomá-la. Estou maravilhado com essa aula, Pedro, e empolgado também com essas lições de casa que você nos deu. Vou tentar cumprir a missão. Eu já vi acho que umas 3 ou 4 vezes, realmente é fantástico. Vou tentar ver o documentário do Silvio Beck. Essa apresentação musical você tinha mandado mais cedo, eu já assisti. Vou colocar o link também, talvez até colocar na nossa página. Vou ver se é possível colocar a reprodução dela no canal Paz e Bem. Enfim, leu esse capítulo, esse artigo do João Monteiro. Vamos nos preparando, porque a segunda aula promete tanto quanto essa primeira. Foi muito bom, Pedro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Mauro. Vamos desdobrar essa conversa, que ela é muito instigante. Vamos nessa, gente. Alegria e paz. Paz e bem. Um abraço. Paz e bem.